as contraindicações ao exame de ressonância podem ser absolutas ou relativas. As absolutas é referente ao uso de pacientes com uso de marca-passo, né? Que não pode ser feito de espécie alguma o exame de ressonância, porque esse tipo de equipamento colocado no coração para poder acertar o batimento cardíaco, a ressonância com seu campo magnético pode tirar sua frequência cardíaca, por ele ser bastante forte. Clipes cirúrgicos metálicos pós-operatórios. Que mais pode ser? Ocular. Por quê? O equipamento de ressonância, o paciente entra, e se tiver uma prótese dentária metálica, o poder do magneto, ele consegue arrancar essa prótese dentária, tá? Prótese ocular, qualquer tipo de metal no corpo, ele pode fazer com que se mova. Até mesmo pacientes com PAF são contraindicados a fazer esse tipo de exame, tá? O paciente toma um tiro, paciente a gente fala, ele toma um tiro. Então, ele está com suspeita de PAF. PAF é projétil por arma de fogo. Então, se ele for fazer o exame de ressonância, a própria ressonância pode fazer com que esse projétil ande dentro do corpo, por causa do seu campo magnético. Vai fazer com que ele ande pelo corpo. E as relativas é a presença de outras próteses metálicas, como placas e pinos ortopédicos, né? Aquela exame que você perdeu uma perna, né? Mas recuperou ali, vai botar uma prótese no joelho. Essa prótese, se for metálica, não vale a pena fazer, porque pode dar problema, tá? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os equipamentos da ressonância. Nós temos o Gantry, né? Que é praticamente a parte do equipamento que faz o próprio exame, né? Aqui temos uma imagem, né? Em seu interior se encontra-se um eletroímã que se chama magneto, que produz um potente e estável campo magnético, tá? Além disso, dentro dele também está localizado as bobinas. Beleza. Vamos lá, galera. Isso aqui, esse campo magnético, esse Gantry já é diferente da tomografia, tá? Não tem o tubo de raio-x, não tem detectores, tem magneto, bobina e bobinas de radiofrequência. Só que eu esqueci de falar uma coisa para vocês no início, né? Como todo equipamento, todo fenômeno magnético ou matéria, né, ele tem uma unidade de medição. Na tomografia, no raio-x de tomografia, nós temos o quê? A unidade de Rad, né? Rad, Röntgen, REM, sistema métrico. Então, isso tudo é unidade de medição do raio-x. Na ressonância, eu vou ter o Gauss ou Tesla, né? A unidade de medida do campo magnético e da radiofrequência se chama Gauss ou Tesla, tá ok? Então, vamos lá, partindo aqui mais, né? Aqui eu tenho o magneto, né? O magneto é o componente principal que produz o campo magnético e é medido em Tesla, tá vendo? O campo magnético medido em Tesla ou Gauss, unidade de medida de indução magnética, sendo que 1 Tesla, 1 T, né, equivale a 10.000 Gauss, ou seja, 1 Tesla é igual a 10.000 Gauss, né, que também é a unidade de medida do campo magnético, a radiofrequência. Vai daí a potência dos aparelhos de IRM, ressonância magnética. Varia gradativamente conforme a potência do ímã ou do campo magnético produzido por ele. Há 3 tipos de
magneto. Magneto é sistema resistivo, ODI permanente e supercondutores, sendo que cada um apresenta características peculiares, destacando-se os supercondutores pela superioridade de um campo de relação aos demais. Estes magnetos são usados para campos magnetos, alvos e médios, e sua bobina estão envoltas por materiais criogênicos, sendo os mais utilizados é o nitrogênio líquido, né, que é menos 195,8 graus, e o hélio líquido, que é menos 268,9 graus, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O campo magnético, né, o Gantry, ele trabalha com um sistema de resfriação. Como a bobina fica batendo, os spins ficam batendo, ele cria um campo magnético através de trabalho, batendo, se movimentando. Então, esse campo magnético, ele é resfriado, ele tem um sistema de resfriamento líquido. Então, eles trabalham com hélio líquido. São aproximadamente 50 metros cúbicos de hélio líquido, que se envolve percorrendo por dentro do campo magnético ali da bobina. E se alguma vez alguma coisa der errada e tiver que desligar o campo magnético, isso se chama quench no campo magnético. E ele tem uma consequência. Se você dá o quench no magneto, desliga o magneto, o sistema vai parar de circular dentro do Gantry. Então, esse sistema, se parar de circular, abre-se uma janela e joga esse hélio líquido para a atmosfera, para não congelar o sistema todo e quebrar, porque a menos 296 graus, tudo que está em volta ele vai congelar. Então você joga todo o hélio líquido para a atmosfera. E cada metro cúbico, né, desse gás, ele é muito caro, ele custa mais ou menos $3.000, o metro cúbico do gás. E pelo menos fica uma semana desligado para poder estar recolocando esse gás no sistema. Então, vamos lá, bobinas, também chamadas de antenas de radiofrequência, as quais produzem ondas de rádio. Estas ondas de rádio, senão emitidas para alterar os núcleos dos átomos de hidrogênio, prótons resistentes na parte do corpo humano, submetida ao poderoso campo magnético do magneto. Temos dois tipos de bobina, são aquelas as bobinas de gradiente e bobinas de radiofrequência. Aqui nós temos alguns modelos de bobina, né? A bobina também é chamada daquele apetrecho, daquele suporte que é colocado no paciente. Eu tenho bobinas de crânio, bobinas de ombro, bobinas de tórax, bobina de joelho, bobina de mão, bobina de membros inferiores, superiores. Então, para cada tipo do corpo humano, né, existe um tipo de bobina. Bobina para crânio, que é você entra no Gantry, se coloca um apetrecho na sua cabeça e o campo magnético fica só restrito ali à sua cabeça, né? Ele é tudo interligado ao Gantry, tá? Você tem bobina de tórax, que é tipo um colete que você coloca para o tórax. A bobina de coluna é o Gantry todo para você fazer. Você vai pegar os estudos do Gantry todo, é a coluna total. Você pode fazer de um único estudo a cervical, torácica, lombar e sacro. Então você pode estudar toda essa parte. Tem bobina de joelho, bobina de mão, bobina de cotovelo, bobina de braço, tá? Para cada exame tem um tipo de bobina diferenciado, né?
Aqui eu tenho alguns tipos de bobina que vocês estão vendo aí, né? Pelas fotos. Aí aqui eu vou falar os tipos de bobina. Bobina de gradiente. São formadas por 3 conjuntos e estão localizados no magneto. Cada conjunto é ligado a um amplificador de sinal de gradiente e controlada pelo computador, o que possibilita a geração de um gradiente em qualquer direção. Assim sendo, tem por finalidade gerar uma diferenciação espacial dos sinais emitidos da área em que está sendo examinada. Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho bobinas de gradiente, uma explicação à parte, né? As bobinas que eu falo para cada campo magnético do corpo, né? Aí vamos lá, continuando. Bobinas de radiofrequência, RF. Essas bobinas funcionam como antenas para receber e emitir ondas de radiofrequência. São 2 tipos principais: bobinas corporal, que circunda totalmente o paciente, inclusive a mesa. Bobina de superfície, usadas para envolver a parte a ser examinada, como eu estava falando, né? Exemplo, bobina para crânio, Headcoin. Ela está aqui embaixo, é a terceira foto, tá? Ela é a terceira foto aqui, ó, da esquerda para a direita. É a terceira foto em cima. É a bobina de crânio, né? E membros, ombros, colunas e outras e outras. Quando o paciente é colocado dentro de uma bobina de RF, uma carga é adicionada na bobina, nos típicos campos utilizados em ressonância, meio Tesla, 1,5 Tesla, e hoje as mais potentes máquinas são 4,5 Tesla de potência. É o que torna o equipamento mais rápido, tá? O ruído introduzido pelo paciente se sobrepõe ao ruído inerente ao sistema de radiofrequência. Tá aqui, ó. Bobinas de radiofrequência, vamos lá. Aí vamos falar agora sobre o sistema de controle e aquisição, né? Esse sistema se localiza entre o computador e o reconstrutor e os sistemas de gradiente, radiofrequência e radiofrequência. É responsável pela execução do método programado, aquisição e demodulação dos sinais de ressonância magnética e os transporta para o reconstrutor. Também sincroniza a aquisição com os sinais fisiológicos, faz a calibração anatômica para cada aquisição, fases de preparação, tá? Tá tudo aqui, tudo bonitinho aqui, tudo explicadinho aí, tá? O que eu tô passando para vocês é uma pequena parte do que é ressonância, tá? Ressonância é muito maior do que só isso aqui. Quando vocês se escolherem fazer o curso de ressonância, vocês vão aprender também a física da ressonância. Vocês aprenderam a física das radiações, né, do raio-x, e também vão ter que aprender a física da ressonância, tá? Então, dando continuidade aqui, ó. O reconstrutor. O reconstrutor, ele pega as imagens, as informações e as reconstrói para serem lançadas na tela do computador. Daí você consegue visualizar, após o reconstrutor formalizar, as imagens no axial, no coronal, no sagital, em 3D. Uma imagem em 3D é muito mais tranquilo de se visualizar, onde você consegue localizar um tumor na sua localização espacial, tá? Então vamos lá. Reconstrutor é responsável por todas as funções matemáticas executadas. Isto se faz necessário para aumentar a velocidade da reconstrução das imagens. Nos sistemas mais novos, utilizamos reconstrutores mais rápidos, permitindo atualmente obter-se uma imagem
em 0,1 segundo. Os reconstrutores eles vão pegar as imagens, as informações de FOV, de voxel, de pixel e vão reconstruir e jogar para a tela de um computador, tá ok? Vamos lá. Agora eu vou falar com vocês aqui o que é as variáveis de contraste. O que são T1, T2 na ressonância magnética. As ponderações de T1 e o T2 são sequências de contraste que medem a diferença dos parâmetros de T1 e T2 de cada tecido, que são intrínsecos ao tecido em estudo. O T1 representa as trocas de energia do núcleo de H, né, de hidrogênio, com o seu meio ambiente. E o T2 representa trocas de energia entre núcleos adjacentes. Aí aqui eu trouxe uma imagem, né? Uma imagem em T1, uma imagem em T2 e a imagem em flare. A imagem em T2, flare T2, ele faz com que o líquido ganhe mais brilho. O que é líquido, ele vai ganhar brilho na imagem, em T1 e flare. Em T2 e flare. Ele vai dar brilho à parte líquida do corpo humano, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. O que é flare? Na ressonância magnética convencional tem papel de destaque no estudo da EM. Um protocolo direcionado para EM deve-se incluir exame muscular. Deve-se incluir sequência flare no plano sagital, somente no plano sagital. Qual o plano sagital? Aquele que separa o corpo humano em lado direito e lado esquerdo. Né? Permite a visão lateral do cérebro, que pode demonstrar as lesões acometendo a interface colocando-se a interface colosso septal. O principal marcador de tensão da imagem músculo, do exame de músculo, chamados de dados de Dawson. As ponderações T2 e flare permitem a demonstração mais conspícua de lesões na interface do colo septal e na substância branca periventricular e subcortical, né? Aí tem aqui mais imagens, né? Vamos falar agora do computador, né? É responsável, como todo computador é responsável pela reconstrução da imagem, como vocês mostrar todos os exames. Aqui eu tenho a imagem da tela de um computador mostrando várias janelas de exame. Enquanto na tomografia você visualiza exame por exame, aqui na ressonância eu posso visualizar todos os exames que estão sendo feitos ao mesmo tempo, tá? E com muito mais eficácia, né? Aí, galera, vamos lá. Essa é a parte tranquila. É a parte de informativo básico da ressonância. Agora eu tenho um texto aqui que é indicações das mais poderosas técnicas de diagnóstico por imagem. Vocês vão ler esse texto, tá? Vão ler esse texto. E, ao final desse texto, né? Vocês vão responder umas questõezinhas, tem texto aqui para vocês lerem, né? Aí, eu tenho um questionário para vocês responderem. Esse questionário vai valer nota, tá? Vai estar valendo nota.
Aí eu tenho aqui, ó, os exercícios de ressonância magnética, tá vendo? Ressonância magnética, tá aí, ó. Eu vou querer, vocês vão ler e vão pegar essa parte aqui, ó. Tipo, questão 1. Indique qual o exame mais propício para as alternativas abaixo. Aí eu vou, isso tudo aqui está no texto, tá? Ele está dizendo qual o tipo de exame, se é ressonância, tomografia, que vai fazer, ou outro tipo de exame citado lá. Então aqui eu tenho estudo das articulações temporomandibulares, tumores ósseos. Aí você vai ver aqui, ó, qual o tipo de técnica que eu vou usar para estudo das articulações temporomandibulares. Eu vou usar tomografia ou vou usar ressonância? Aí você vai responder aqui, ó. Aí depois eu tenho, o texto faz referência por mais de uma vez ao exame de cintilografia. Em que consiste esta técnica de diagnóstico por imagem? Está lá explicado. Mas eu vou dar uma palhinha. A cintilografia é um método de exame de tomografia com emissão de radioatividade, né? Eu tenho dois tipos de cintilografia, que é a radioterapia, né? Que combate ao tumor, e a radioterapia, que é a cintilografia para visualizar a pretensão de tumores. Vocês se lembram quando eu falei sobre geração 4 de tomografia, ou geração 5, a geração EBT? A geração EBT, ela é um equipamento que faz um PET, é um Positron Emission Tomograph, um tomógrafo por emissão de positron, né? Então o que acontece? Ali é um EBN, é um tomógrafo por emissão de feixes de elétrons. Aqui eu vou querer o que vocês façam. Descrevam de que se trata esse exame. Está na tomografia. E aqui embaixo, o texto faz referência, por mais de uma vez, ao exame de TC espiral. Beleza? Explique qual a diferença entre o TC espiral, helicoidal, e o TC sequencial standard, né? Qual a diferença do TC espiral para o sequencial? Galera, é o TC de terceira geração, né? Aquele TC que o standard faz exames em sequência, né? Faz um corte, se aproxima para o próximo corte, ele volta em sentido contrário. Esse é o standard. E o espiral é aquele que faz um movimento espiralado do caderno. É só explicar qual a diferença desse tipo de exame, né? E aqui depois, galera, para deliciar vocês todos, né? Tá aqui os exames. Aqui eu tenho 2 questionários de tomografia que vocês vão responder e me mandar também somente as respostas, tá? Você bota o número da pergunta e a resposta e envia para mim para o meu e-mail miguel.lima1942@gmail.com. Repetindo, miguel.lima1942@gmail.com. Então, galera, aqui eu tenho várias questões aí, tá? Vocês vão responder, ó. Tem um questionáriozinho ali, umas perguntas para você responder o que é FOV, o que é voxel, né? O que é pixel. Então, na próxima semana, a gente vai estar entrando em outro tipo de equipamento para fazer exame. Semana que vem a gente vai falar sobre mamografia e densitometria óssea. Tá ok, galera? Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.